Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 4 de agosto de 2024, estamos na 22ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 38 a 44. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levavam a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que as deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos, os demônios gritavam: Tu és o Filho de Deus. Compreendamos, amados irmãos, porque essa Tu és o Filho de Deus é diferente da profissão da profissão de fé de Pedro, que diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E assim, amados irmãos, percebamos, saber que Jesus é o Filho de Deus, até os demônios sabem. Mas os demônios não têm fé, ou seja, eles não creem nem querem seguir Jesus. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós, eu, você, nós cristãos, precisamos mais do que ter fé, ou seja, precisamos mais do que saber que Deus existe. Precisamos conhecer para confiar, confiar para amar. Como a gente repete na Santa Missa, ó, Deus quer ser provado, ó, provai e vede. Então Deus quer ser provado, Ele quer que nós o conheçamos, quer que nós aprendamos a confiar nele, quer que nós aprendamos a amá-lo. Ou seja, mas vamos repetir, nós precisamos conhecer para confiar, precisamos confiar para amar, porque só amamos em quem confiamos e só confiamos em quem conhecemos. E lembrem, quando Jesus diz, o reino de Deus é isso, que conheçamos o Pai e reconheçamos que Ele é o nosso Salvador. E assim, amados irmãos e irmãs, infelizmente, a maioria de nós seres humanos, só por ter fé, já achamos que estamos fazendo uma grande coisa. Mas a gente tem que lembrar que a profissão de fé de Pedro, quando Pedro diz que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo, depois Jesus diz, depois Pedro diz, Senhor, que isso não te aconteça, quando Jesus anunciou a paixão. E aí foi que Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, tu pensas como os homens. Então é preciso mais do que ter fé. É preciso pensar como Deus. E para pensar como Deus, nós precisamos querer o que Deus quer, para poder o que Deus pode e fazer o que Deus faz. E assim, amados irmãos e irmãs, percebamos, ter fé é somente acreditar no caminho, enquanto que amar é percorrer o caminho. Veja, ter fé é acreditar no caminho, amar é percorrer o caminho. E assim, amados irmãos e irmãs, não basta ter fé, precisamos amar a Deus e aos irmãos, pois é vivendo o amor mútuo, lembrando o mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, que entraremos na intimidade do Pai. Ou seja, quando eu amo, não é eu que amo, é Deus que ama através de mim.
E quando eu amo, eu conheço o amor e o amor me conhece. E assim, amados irmãos, percebamos, o reino de Deus é o quê? Que conheçamos o Pai. E para conhecer o Pai, eu preciso amar, porque Deus é amor. Eu preciso perdoar, porque Deus é perdão. Eu preciso ser justo, porque Deus é justiça. Eu preciso ser misericordioso, porque Deus é misericórdia. E assim, amados irmãos, provando a Deus, vejam, por exemplo, quando vou para mim me tornar advogado, eu preciso saber tudo de direito. Para mim me tornar um médico, eu preciso saber tudo de medicina, ou seja, eu preciso conhecer a medicina, preciso conhecer o corpo humano, enfim. Quanto mais eu conheço o assunto, mais eu me torno. Eu me torno advogado quando me conheço o direito. Eu me torno médico quando eu conheço a medicina. Eu me torno engenheiro quando conheço a construção civil. E assim sucessivamente. Cada curso que eu faço, eu passo a ter conhecimento naquela área para me tornar justamente aquele profissional. E assim, amados irmãos, cada um de nós precisamos conhecer Deus para nos tornar filhos de Deus. E lembrem, o Senhor quer ser provado, mas Ele não quer ser tentado. Então, que nós provemos a Deus e quanto mais conhecemos, mais nos tornamos parecidos com Ele. Lembrando aquilo que eu repito de vez em quando nas Santas Missas, né? Que diz o seguinte, que cada vez que a gente tem um encontro com Deus, Ele tira um pedacinho de nós e coloca em nós um pedacinho dele. E assim, amados irmãos, em cada pedaço que Deus coloca em nós, nós nos tornamos mais parecido com Ele, ou seja, nos tornamos verdadeira imagem e semelhança de Deus, ou seja, cada vez mais parecidos com Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.